existe uma dor que o tempo não cura sozinho. Uma ferida que continua sangrando mesmo anos depois. Você sabe do que eu estou falando? É aquela memória que aperta o peito, aquela conversa que nunca aconteceu, aquele adeus que ficou entalado na garganta. É a ferida da traição, da injustiça, do abandono. Uma ferida que, se não for tratada, pode infectar todas as áreas da nossa vida, mesmo sem que a gente perceba. Você já ouviu aquela frase? Guardar mágoa é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra? É exatamente isso. A mágoa é um peso invisível que carregamos nos ombros todos os dias. Ela nos faz reviver o mesmo sofrimento de novo e de novo, como um filme em loop infinito. E o pior, só nós vemos esse peso. Para o mundo, podemos parecer bem, mas por dentro estamos sendo esmagados por uma carga que não era nossa para carregar. É uma armadilha sutil que nos promete um senso de justiça, mas, na verdade, nos aprisiona no passado, roubando a alegria do nosso presente e a esperança do nosso futuro. E esse custo não é apenas emocional. A ciência confirma. Guardar rancor afeta a sua saúde física de maneira devastadora. Estudos mostram uma ligação direta entre a falta de perdão e o aumento da pressão arterial, a piora da qualidade do sono e um sistema imunológico enfraquecido. A amargura crônica pode levar a quadros de ansiedade, depressão e até mesmo doenças psicossomáticas. O seu corpo, literalmente, começa a pagar o preço daquela ferida que você se recusa a curar. É como se o seu coração estivesse constantemente em estado de alerta, lutando uma batalha antiga que já deveria ter acabado. Manter o rancor não machuca a outra pessoa. Machuca você. Mas existe um caminho para a cura. E o maior exemplo desse caminho nos foi dado no momento mais doloroso da história. Imagine a cena. Jesus na cruz. Cada respiração, uma agonia. Pregos de ferro rasgando suas mãos e seus pés. A multidão zombando, cuspindo, desafiando o Filho de Deus. E no auge daquela injustiça, daquela dor física e emocional inimaginável, ele olha para o céu e, com a voz embargada de dor, mas cheia de amor, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pense nisso. Ele não esperou um pedido de desculpas. Ele não exigiu arrependimento. No meio da sua própria agonia, a sua prioridade foi liberar perdão. Esse é o modelo divino. Um perdão que não depende do outro, mas que flui diretamente de um coração conectado com o amor de Deus. É por isso que precisamos entender o que o perdão não é. É crucial desfazer alguns mitos que nos impedem de dar esse passo. Primeiro, perdoar não é esquecer. A memória do fato pode continuar lá, mas ela não terá mais o poder de te machucar. Segundo, perdoar não é aprovar o erro ou dizer que o que aconteceu foi certo. O erro continua sendo um erro. Perdoar não inocenta o ofensor, mas liberta o ofendido. Terceiro, perdoar não significa, necessariamente, se reconciliar ou se colocar em risco novamente. Você pode perdoar alguém e, por sabedoria, manter distância. E por último, talvez o mais importante, perdoar não é sentir-se bem instantaneamente. É uma decisão, não um sentimento. Então, o que o perdão realmente é? A melhor definição que eu já ouvi é esta: perdoar é libertar um prisioneiro. E só então descobrir que o prisioneiro era você. É soltar as correntes que te prendem ao passado. É entregar a chave da sua prisão emocional. É decidir parar de beber o veneno da amargura. Perdoar é um ato de autolibertação. É você tomar de volta o controle da sua paz, da sua alegria, do seu futuro.
É uma declaração de que a ferida não vai mais definir quem você é. É o seu grito de liberdade. E como fazemos isso na prática? O primeiro passo é: enfrente a dor. Não dá para curar o que a gente finge que não existe. Pare de dizer "está tudo bem" quando não está. Pegue papel e caneta. Escreva uma carta que você nunca vai enviar para a pessoa que te feriu. Descreva em detalhes o que aconteceu. Nomeie a ferida. Coloque para fora toda a raiva, toda a tristeza, toda a decepção. Não minimize o que você sentiu. Reconheça a profundidade da sua dor. Chorar faz parte do processo. Esse ato de nomear e validar o seu sofrimento é o primeiro passo para tirar o poder que ele tem sobre você. O segundo passo é o ponto de virada. Decida perdoar. Note que eu disse decida. Não sinta vontade de perdoar. O perdão não é um sentimento, é uma decisão da sua vontade. Imagine-se diante de uma bifurcação. Um caminho é escuro, cheio de espinhos, chamado mágoa. O outro é iluminado, chamado perdão. Você precisa escolher qual caminho seguir. E talvez você precise tomar essa decisão 1000 vezes. Toda vez que a memória dolorosa voltar, toda vez que o sentimento de raiva ressurgir, você vai reafirmar a sua decisão. Eu escolho perdoar. Eu escolho o caminho da liberdade. É uma decisão consciente e repetida, até que ela se torne a sua nova realidade. E o terceiro passo, o mais libertador de todos: entregue a Deus. Você fez a sua parte. Você enfrentou a dor. Você decidiu perdoar. Agora, entregue a justiça nas mãos de Deus. Visualize-se com as mãos abertas, soltando um objeto que simboliza essa dor. Uma pedra, um pássaro engaiolado. Entregue-o a Deus e confie. A sua parte é perdoar a dívida. A parte de Deus é lidar com as consequências e trazer a verdadeira justiça, que é muito mais perfeita que a nossa. Deixe Deus ser Deus. Liberar o controle sobre o resultado é o que finalmente quebra as correntes e te permite andar em leveza e paz, sabendo que o juiz de toda a terra fará o que é certo. E quando você dá esses passos, a cura começa a se manifestar de formas surpreendentes. Os sinais começam a aparecer. Você percebe que consegue dormir uma noite inteira em paz, sem ser atormentado por pesadelos ou pensamentos vingativos. Você sente uma leveza no coração, como se um peso tivesse sido literalmente tirado dos seus ombros. Você consegue olhar para o futuro com esperança, em vez de ficar preso ao passado. Aquela pessoa ou situação que antes consumia seus pensamentos, agora ocupa um espaço cada vez menor na sua mente. Você não esqueceu, mas a dor se foi. Você se lembra da ferida, mas agora vê uma cicatriz, um testemunho de que você sobreviveu e foi curado. E isso não é teoria, é realidade. É o milagre da restauração que eu vejo acontecer todos os dias. Eu ouço histórias como a da Ana, que me disse: eu perdoei minha mãe após 15 anos de silêncio e amargura. Hoje temos uma nova relação. Ou o depoimento do Marcos. Eu consegui libertar minha ex-esposa após a traição. Não por ela, mas por mim. Hoje eu sou um homem livre. Ou a Carla, que compartilhou: finalmente me reconciliei com meu pai no leito de morte dele, porque escolhi perdoar. Foi o maior presente que eu poderia ter me dado. O perdão abre portas para milagres que a mágoa mantém trancadas. Hoje pode ser o seu dia de virar a página. Hoje pode ser o seu dia de liberdade. A Bíblia diz em Efésios 4:26: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe passar mais um dia com esse veneno correndo nas suas veias.
Se você decide, hoje, embarcar nessa jornada de cura, demonstre essa decisão. Clique no botão curtir se você decide perdoar. Compartilhe este vídeo para ajudar a libertar alguém que você ama e que também está preso. E, como um ato profético, comente aqui embaixo: estou livre. E se você quer continuar recebendo conteúdo que traz cura e esperança, inscreva-se no nosso canal. Lembre-se, a sua liberdade está a uma decisão de distância. Escolha perdoar. Escolha viver.